O ensinamento de Jesus é trazer todas aquelas pessoas que viviam mais na lei e menos pela graça. O intuito de Cristo Jesus é trazer a graça para subjugar toda aquela lei que o povo vive. É por isso que Paulo ele já escreveu nos seus livros: a lei ela mata, ou seja, a letra mata, mas o Espírito é a única coisa que consegue vivificar. A graça com a qual Jesus trata o povo depois que ele desce aqui à terra começa a ser mostrado em seus ensinamentos. Os ensinamentos de Jesus são baseados em tudo isso, e é por isso que toda vez que as pessoas viam Jesus, olhavam para Jesus, sempre tinha aquelas pessoas pecadoras, sempre tinha aquelas pessoas doentes, sempre tinha aquelas pessoas paralíticas e cegas, que para a sociedade, para eles olhando daquela maneira, não mereciam estar onde estavam, não mereciam ter a atenção da palavra e do Evangelho, eles não mereciam ter nada mais, porque naquela época quem nascia com uma deficiência, naquela época quem nascia com alguma coisa, já era sinônimo de pecado, já era sinônimo de alguém pecou da família, já é sinônimo de alguém fez alguma coisa de errado na família, e isso fez com que ela nascesse dessa maneira. E Cristo veio justamente para acabar com tudo isso. Cristo veio justamente para acabar com toda essa lei, porque existiam alguns sacerdotes, existiam alguns escribas que olhavam para o povo, ensinavam as leis do Evangelho, ensinavam as leis dadas por Deus, mas de nenhum modo eles viviam, de nenhum modo eles faziam com que aquilo fosse vividos em suas próprias vidas, porque era mole o povo chegar no templo, começar a pregar o Evangelho, mas começar a passar no meio da rua, começar a passar no meio de outros lugares, começar a ir trabalhar, e não vivia mais aquilo que estava enquadrado no altar. E é por isso que Cristo ele dá todo esse ensinamento de que a graça um dia virá, de que a graça um dia subjugaria essa lei. E é por isso que Paulo um dia disse para todas aquelas pessoas da Roma, para aquela igreja que se estava surgindo da Roma: o que nós concluiremos então? Que nós estamos em posição de vantagens por ser judeus? Não, nós já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo de todo pecado, estão debaixo de todo erro. É por isso que Paulo foi um dos discípulos que mais me chamou a atenção. Por que, pregador, ele te chamou tanta atenção assim? Porque ele entendia que o ser humano vive com um pecado, o ser humano vive embaixo do erro, o ser humano vive embaixo do pecado a todo momento, e o pecado é esse que tenta fazer com que a gente caia todos os dias e perca a graça que um dia o Senhor nos deu. É por isso que Paulo mesmo escreve em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8 em seguida: porque pela graça sois salvos pelo meio da fé, e isso não vem de nós, é o dom de Deus, não vem das obras para que nós nos vangloriemos, porque somos feitura de Deus, somos criados em Cristo Jesus para as suas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Já deu para perceber uma coisa aqui, já deu para tirar uma dúvida aqui, que todos nós somos parte da graça, todos nós fazemos parte da graça. E que graça é essa, pregador? O que significa essa graça que o Senhor prega? O que significa essa graça que o Senhor tanto ministra? Muitas pessoas não entendem qual é o propósito da graça. A graça é aquilo que nós não merecemos, a graça é aquilo que nós não merecíamos. Eu te provo o que é a graça. A graça é quando João capítulo 19 começa a ministrar uma cruz, que Jesus vai para o mesmo e coloca uma coroa de espinhos, pega todo o pecado da humanidade e coloca nas suas costas. Sabe o que é a graça? É quando Pedro nega Jesus, é quando Pedro diz que não andou com Jesus, diz que não viu Jesus, diz que não viu milagre, mas pela graça Jesus vai até o mar e leva até ele. A graça faz com que Paulo, um matador de crentes, um perseguidor do Evangelho, seja alcançado
para entender que a graça é aquilo que não temos, mas aquilo que nós temos, mas aquilo que nós não merecemos. Quem é que não lembra de Moisés, quando foi entregue a ele no monte de Sinai, umas pedras dos 10 mandamentos, que foram as tais leis por quase 1000 anos, que foram as leis escritas pelo povo, escritas pelo próprio dedo de Deus. Deus leva Moisés para o monte, escreve todo aquele texto: não matarás, não roubarás, não adulterarás, ame o teu próximo como a ti mesmo, não farás para ti escultura de imagem. E Deus escreve tudo isso com o seu dedo. Após isso, o povo começa a entrar no erro, o povo levanta o bezerro, mas pela graça a lei de Deus desce de novo para Moisés e faz com que o povo passe pelo deserto. Eu libero na palavra do céu nessa noite: a mesma graça que te fez chegar até aqui vai te fazer passar por muita coisa. A mesma graça que te fez alcançar muitas coisas terrenas é a mesma graça que, quando esses céus se abrirem, a glória vai te fazer subir. O que nós concluímos, diz Paulo, que temos posição de vantagem por estarmos na graça, por sermos judeus. E Paulo ele é muito bonita a forma como a qual ele escreve, porque ele olha para o povo dizendo: tanto judeus quanto gentios, ou seja, nós. É a mesma coisa que Paulo dizer: tanto nós judeus de Israel, quanto o povo estrangeiro, já demonstramos que vivemos debaixo do pecado a todo momento. Como assim, Paulo? É só você analisar as pedras dadas por Deus no monte Sinai. Não farás para ti nada disso. Deus escreve com o seu dedo, sim ou não? É por isso que em Êxodo, capítulo de número 31, versículo de número 18, olha o que o texto diz: e quando o Senhor terminou de falar a Moisés no monte Sinai, deu-lhe 2 tábuas de alianças, tábuas de pedras, escritas pelos dedos de Deus. Isso aqui é bonito demais. Agora chegamos no capítulo de número 8. O capítulo de número 8 começa a nos citar uma história, como a qual Jesus está ensinando em um templo. Só que, pastor, isso aqui começa a me chamar mais uma atenção, justamente por esse do capítulo de número 31. Porque Jesus tomava umas ações totalmente diferentes e que ninguém entendia. Jesus tomava umas atitudes que, ao nosso ver, era loucura o que Jesus fazia. Ele começa a pregar na sinagoga, ele começa a ministrar na sinagoga, então o povo começa a procurar ele para fazer com que ele seja perseguido pela lei se fosse gordo. E diz o texto que quando ele chega na sinagoga, o texto exclama que eles trazem uma mulher que estava sendo pega em adultério. Como assim, pregador? Porque eles precisavam pregar Jesus de alguma maneira. Eles precisavam fazer com que Jesus errasse de alguma forma. E se não fosse por atitudes, teria que ser pela lei. Porque se Jesus dissesse: não é necessário que mate essa mulher, seria a forma de Jesus estar passando por cima da lei. Então, para o povo, aquela atitude seria uma forma de entregar Jesus para aquela cruz e fazer com que ele seja morto. Mas observe o texto que Jesus então começa a dizer as seguintes palavras: a mulher que é pega em adultério, então eles começam a questionar Jesus: Jesus, o que faremos nós com essa mulher? Para onde levaremos nós essa mulher? O que nós faremos se ela foi pega em adultério pela vista de todos? E lembra comigo, pela lei, o adultério pelo povo, o adultério, o ato de adultério, o próprio ato, tinha que ser tratado como forma de morte. Ele tinha que ser tratado como uma forma de assassinato por pedradas. Ah, é, Jesus? É. O que nós vamos fazer? Já pegamos ela no adultério, já pegamos ela no erro, já pegamos ela pecando. O que
nós faremos nós? Diga glória a Deus. Eu não vou ser muito do movimento hoje. Eu quero que você entenda essa mensagem. Jesus, ele para tudo o que ele está fazendo, e então começa a se inclinar e escrever o dedo no chão, e começar a escrever algumas palavras. Eu imagino as atitudes dos discípulos, as atitudes daqueles que estavam perseguindo eles. Todo mundo no meio do culto parou. Por que parou, pregador? Porque Jesus tomou uma ação diferente, tomou um rumo na pregação diferente. Até enquanto eles não chegaram, Jesus já estava ministrando normalmente. Mas até acontecer essa situação no meio do culto, fez com que os céus inteiros se abrissem. Agora, por que os céus se abriram, pregador? Lembra comigo, se essa lei não fosse seguida, alguém teria que morrer, alguém teria que ser apedrejado, alguém teria que ser assassinado. Pregador, é desse jeito, porque a lei fazia tudo isso. É por isso que estava escrito por Paulo: a lei mata, mas o Espírito vivifica. É por isso que Paulo começa a escrever tudo isso para dar um sinal, porque quem não serve a lei, quem não seguir a lei, seria totalmente morto. É porque o povo vivia numa época de olho por olho e dente por dente. O povo vivia numa época, ou eu sigo ou eu morro, ou eu sou ou eu não sou. Se eu tenho defeito, eu não posso ficar no templo. Se eu tenho defeito, eu não posso ficar no ministério. O povo seguia uma lei totalmente desgovernada. E é por isso que o evangelho naquela época não era totalmente atraído. Mas só que Jesus está no templo. E a graça começa a alcançar todas as pessoas que estavam no ambiente. E por que a graça começa a alcançar, pregador? Repare as atitudes de Jesus. Jesus entra como acusado, Jesus entra como réu. Como assim, pregador, réu? Entra sendo acusado por um crime que ele não iria cometer. E qual é que era o crime? O que nós vamos fazer com essa mulher? Nós teremos que matá-la, nós teremos que assassiná-la. E Jesus se inclina. Por que, pregador? Porque as melhores guerras não se vencem de pé. Glória a Deus. Como assim? Existem guerras que só vencemos após nos abaixar. E diz o texto que Jesus se abaixa e começa a escrever no chão. E os discípulos estão perguntando: o que é que Jesus está fazendo? O que é que Jesus está escrevendo? Eu não entendi o que Jesus queria dizer com isso. Eu não entendi o que Jesus queria ministrar com isso. Mas enquanto ele escrevia, os acusadores ainda começavam a dizer: eu só quero ver ele errar, eu só quero ver ele pecar, porque se vermos ele pecar, a gente vai poder acabar com o ministério dele aqui. Aí Jesus se levanta. E quando Jesus ele se levanta com uma palavra: quem de vós não tem pecado algum, atirai-vos a primeira pedra. Só que preste atenção aqui. Isso aqui não era só para envergonhar, era para escandalizar. Por que, pregador? Porque as pessoas hoje em dia preferem se ver certas do que uma alma se convertendo aos pés de Jesus. Entenda uma coisa: o principal fator aqui desse texto é trazer o peso da cruz, é trazer o peso da responsabilidade que a graça traz para nós. Só que Jesus olhou um dia e disse assim: eu não obrigo ninguém a vir até mim, mas se vir, pegue a sua cruz e siga-me.
sentiu o peso da cruz um dia. Glória a Deus. Só que se levanta um Simão Sirineu e carrega a cruz com Jesus. Eu não sei para que eu ministro nessa noite, mas eu sei que o peso da responsabilidade às vezes bate nas tuas costas. Eu sei que o peso da responsabilidade às vezes bate em cima de você. E você se pergunta aonde é que eu vou ter saída? Aonde é que eu vou sair dessa situação? Só que o Senhor está levantando Simão Sirineu para te ajudar. O Senhor está levantando Simão para te ajudar no peso do ministério. Você não vai carregar os pesos sozinhos. Você não vai carregar a cruz sozinho. O Senhor vai levantar alguém para te ajudar. Se a cruz é pesada, por que o Senhor me entregou ela? A atitude de Jesus no tempo é fazer com que alguém aceite as verdades do Evangelho, sim ou não? Eu vou finalizar aqui rapidinho. Olha o que o texto vai dizer: quem de vós não tem pecados, que atirem a primeira. Como assim, pregador? Isso aqui é para envergonhar Satanás. Isso aqui é para bater em Satanás. Porque ninguém aqui pode dizer eu sou certinho, não cometo pecado nenhum, pode subir em cima do altar e dizer isso. Porque todo mundo aqui tem seus defeitos. Todo mundo aqui já comete pecado no dia a dia. Aí quando vemos alguém entrar no tempo todo desajeitado, a gente olha com aquele olhar de desprezo. Esse aí nunca vai se levantar. Esse aí nunca vai servir. E como é que você serviu? E como é que você se ajeitou? Como é que você se converteu? Já viu gente assim? Não pode ter oportunidade, mas já chegou agora. Já viu gente desse jeito? A pessoa chega na igreja, tem uma liberdade, a pessoa já está olhando e dizendo, não é tempo. Quem levanta não é você, quem levanta é Deus. Sabe aquela pessoa que tem um olhar julgador para tudo? Não pode ver uma pessoa se convertendo e tendo liberdade para fazer as obras e aponta tudo aquilo. Já viu gente assim? Eu vejo o tempo inteiro. Não pode ver alguém largando o pecado que já quer julgar. Não pode ver alguém se levantando que já quer pegar pedra. Não pode ver alguém se convertendo que já quer pegar pedra. Só que Jesus me trouxe aqui para dizer, guarda a pedra. Guarda o julgamento. Pregador, mas a Bíblia diz que eu posso julgar segundo as obras e não segundo a aparência. Mas a Bíblia também diz, tirai a trava dos vossos olhos antes de tirar dos vossos irmãos. Isso aqui é Bíblia. E Jesus começa a escrever no chão. Eu me pergunto o que Jesus estava escrevendo no chão. Até eu começar a ler o livro de Êxodo, capítulo de número 31. E Deus escreveu as tábuas dos 10 mandamentos. E entregou para Moisés. Primeira coisa, dedo na pedra. Pega isso aqui veio do céu. Dedo na pedra. E dedo no chão. Como assim, pregador? Dedo na pedra e dedo no chão? Eu imagino Jesus escrevendo graça. Sois salvos pela graça. E pela graça vós se manterão salvos. Eu não sei para que eu ministro nessa noite. Eu não sei para que eu prego nessa noite. Mas eu tenho uma certeza que ainda que a mudança não chegou em vossas vidas, a graça vai nos alcançar. A graça já os alcançou. A graça já os salvou. A graça já vai mudá-los. A graça vai transformá-los. O Senhor está dizendo sobre as vossas vidas: aonde estão os teus acusadores? Porque a pedra que estava escrita foi
salva ninguém batendo. E como é que salva o pregador? Pela graça. Sabe aquela pessoa que você tanto orou para se converter? Aonde é que ela está agora pela sua ignorância? Sabe aquela pessoa que você orou tanto para que um dia ela aceitasse o Evangelho? E quando ela sentou nessas cadeiras, ela tentou mudar. Você não veio com amor. Eu conheço gente assim, que a pessoa chega, não muda de uma hora para outra, eu sei disso, mas a pessoa já chega com pauladas e pedradas querendo que a pessoa se converta. Eu quero te dizer uma coisa: ninguém é salvo com pedradas, ninguém é salvo apanhando. E como é que é salvo? Convencido pelo Evangelho. Como assim, pregador? Existem pessoas e existem casos que não é necessário nós falarmos nada. Por que, pregador? A própria palavra vai falar. Aqui vai uma do céu. O mesmo dedo que estava na pedra também estava na areia. Eu vou liberar algo do céu nessa noite. Pegue se você quiser. O Senhor está dizendo para esta igreja nessa noite: larguem vós as vossas pedras e liberem a graça que está através de vocês, para que almas sejam aceitas pelo céu. Eu iria trazer uma palavra totalmente diferente, mas é a mensagem que Deus preparou para mim. Tinha uns 5 meses que essa mensagem estava parada, eu nunca havia pregado ela, mas o Senhor tocou no meu coração para ministrar sobre isso nessa tarde de hoje. Qual é que era a mensagem? Joguem as pedras, atirem a primeira pedra quem é que não tem pecado. E quem é que iria jogar pedra se todo mundo pega? E quem é que iria jogar pedra se todo mundo erra? E sabe por quê? Isso aqui é bíblico. Sabe por que todas aquelas pessoas largaram as pedras, pastor? Pelo peso da consciência. Como assim, pregador? Sabe o que elas fizeram? Analisaram a si próprio antes de analisar a mulher. E aqui vai uma. Quando Jesus acaba de escrever no chão, com o dedo no chão, Jesus se levanta e não vê mais ninguém. Por que, pregador? Porque já não tem mais acusador nenhum depois que se olha. Como assim? Muita gente depois que começar a se olhar vai parar de julgar. Se muita gente começasse a ver os próprios erros, não julgaria muitas pessoas por aí. E aqui vai uma do céu: mulher, aonde é que estão os teus acusadores? E a mulher faz o quê? Se levanta e não acha ninguém. Só que Jesus também fala umas coisas: vai, mas não peques. Glória a Deus. Aleluia. Quer seguir a cruz? Quer seguir o Evangelho? Não faça do teu jeito, deixa que o Evangelho e a Bíblia convence. Porque Jesus não precisou pegar pedra nenhuma para convencer a mulher do pecado, mas apresentou a graça que fez com que ela aceitasse os seus erros e fizesse com que a graça subjugasse tudo isso.